Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Márcia Werneck Conversa. Hoje o nosso bate-papo será muito saudável. Estaremos conversando com a ecochef e publicitária Thaís Bueno. Olá, Thaís, tudo bem? É um prazer te receber aqui para um bate-papo, né? Seja bem-vinda, sinta-se à vontade e vamos conversar. Obrigada, Márcia. É um prazer enorme meu também estar aqui. Eu quero te agradecer pela oportunidade e espero voltar aqui sempre. Ah, com certeza, já está convidada. Já está aceito. Thaís, me fala uma coisa, você é publicitária, né? Formada em publicidade. E como que foi essa mudança, assim, né? Radical, né? De publicitária para ecochef? Eu formei em publicidade. Depois fiz pós-graduação em marketing, trabalhei na área há mais de 10 anos. E era uma loucura a minha vida. E aconteceram algumas coisas que me fizeram entender que eu precisava estar um pouco mais dentro de casa. E a relação com o mundo, com o ambiente, com as pessoas e principalmente com o alimento. A partir daí, eu fiz um curso no terapia e me interessei mais ainda, acabei me formando como ecochef. Tá, e o que é ser uma ecochef ou um ecochef? Isso. Ser um ecochef é ser um profissional que está extremamente ligado com o nosso sistema, com o nosso ecossistema, e ele tem uma preocupação um pouco diferente do chefe. O chefe tradicional, ele tem preocupações com higiene, segurança, né, com a combinação de alimentos, com a questão do que é palatável. Porém, o ecochef, ele também se preocupa com a utilização dos equipamentos, com a água, qual que é o sabão que está sendo utilizado, qual que é a técnica utilizada e a consequência dessas técnicas, desse material para o meio ambiente. Nós estamos aqui, né, para falar sobre alimentação viva. E às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu mesmo tenho várias dúvidas com relação a isso. Porque um ecochef, né, não é um nutricionista, certo? Certo. O chefe ou ecochef não necessariamente são nutricionistas. Sim. Nós podemos encontrar no mercado chefes que são nutricionistas e nutricionistas que não são chefes. São formações diferentes. E uma não necessita da outra. Uma complementa talvez a outra. Na maioria dos casos, uma complementa a outra. No meu caso, eu faço gastronomia também como uma medida de complementar o meu curso, que é de alimentos vivos, de educador de alimentos vivos na Fiocruz. Então, agora eu faço gastronomia com a intenção de complementar. E a alimentação crua, ela é uma dieta? A alimentação crua, ela também é conhecida como alimentação crua e viva. Tem pessoas que chamam ela de alimentação alcalina e ela não é propriamente uma dieta. Ela é um estilo de vida. Normalmente as pessoas utilizam dieta para poder ficar um período com um objetivo, mas não é exatamente isso que é o objetivo da alimentação crua e viva e nem da alimentação alcalina. E quais são os benefícios? O objetivo de se alimentar, né, com alimentos crus e vivos é chegar o mais perto possível dos alimentos alcalinos, que são os alimentos que alcalinizam, que trazem saúde para o nosso organismo. Os alimentos que estão fora, que não se incluem no alcalino, no cru, no vivo, a gente entende que ele acidifica o corpo. Sim, uma pessoa que é vegetariana, ela pode se considerar que ela come somente alimentos vivos e crus? Não. A pessoa que é vegetariana, nem sempre ela come tudo cru e vivo. A pessoa que come cru, ela é crudivorista. A pessoa que é vegetariana, ela não come nada de origem animal. Dentro do vegetarianismo, nós temos algumas linhas, que é o lacto-vegetarianismo e o ovo-lacto-vegetarianismo, que correspondem a quem come ovo e quem toma leite e come seus derivados, ou às vezes os dois juntos, mas elas não determinam que a pessoa come cru ou vivo. Okay? Entendi, isso surge muitas dúvidas, né? Porque às vezes a gente vai fazer um churrasco em casa e convida os amigos, né? Aí ele vira e fala assim, olha, eu sou vegetariano, eu não como carne, você compra asinha?
Isso acontece com muita frequência. Por exemplo, no serviço no qual eu presto, né? Algumas pessoas falam assim, tá, eu entendi que não tem origem animal, mas assim, nem um peito de frango grelhado. Então isso acontece com grande frequência. Porque as pessoas acham que vegetarianos são as pessoas que não comem carne vermelha. Sim. E quem é vegano são as pessoas que não comem nada de origem animal. Tá, e qual que é a diferença do vegano para o vegetariano e as pessoas que comem alimento cru? Isso. O que acontece? Não é dieta ser vegano. Sim. Todo vegano, a pessoa que decide ser vegana... Isso é uma cultura? É um estilo de vida, estilo é uma de vida. cultura, é uma escolha, né? Que é feita, inclusive, posteriormente. Não é, a pessoa normalmente não nasce com essa consciência. Tipo assim, eu quero ser hippie. Aí, então eu quero ser vegano. Exatamente. Entendi. Eu quero ser vegano. E o que significa ser vegano? Significa que a pessoa não utiliza nada que teve exploração animal. Isso aí está muito além de ser vegetariano. Porque ser vegetariano é consumir, é alimentar-se. Vegetariano é uma dieta, é uma forma de consumo de alimentos. Então, quando você é vegano, além de não consumir, isto é, além de ser vegetariano, você não vai utilizar couro, você não vai utilizar roupas que a marca utiliza pelos, pincéis para maquiar, pó que foram utilizados, testados, cremes, escova de dente, pasta de dente, cremes para as pernas, desodorantes, que a empresa utiliza animais como referências, como experiências. Isso é ser vegano. Então quer dizer, praticamente a gente quase não encontra um vegano, né? Esse montante de pessoas tem crescido muito. Eu costumo dizer que essas pessoas elas estão aí para nos ensinar a ter um pouco mais de consciência. Então, assim, o caminho que a gente precisa construir no veganismo é mais amor, na minha opinião. E aí eu caí muito nessa questão do crudivorismo, porque quando eu fui para terapia, com essa ideia do vegetarianismo, muito ligada a não comer nada de origem animal, e que eu caí dentro do crudivorismo, aí eu fiquei apaixonada. Porque o crudivorismo... Foi aí que você se encontrou, falou, não, eu quero mudar a minha vida. É por aqui, o caminho que eu quero seguir é esse. Porque no crudivorismo, dentro do terapia, eles não ensinam você assim, não mata o gado, não. Eles te ensinam, olha aqui as opções que eu vou te servir. E você não vai nem lembrar. Ele enche os seus olhos para que você deseje. Isso, exatamente. E ele vai preencher essa memória afetiva, né? Criando laços com a comida, de forma que o que importa para eles é o bem que ela te faz e não o mal que a outra está fazendo. Né? É lógico que ali dentro tem outras preocupações, com o meio ambiente, como eu disse, né? Para se tornar uma pessoa ligada ao sistema que a gente vive. Porém, está muito além disso, tá? Inclusive, muito ligada à questão da saúde, e aos benefícios que o crudivorismo traz, e na questão de que o crudivorismo ele tem muito mais componentes que fazem o nosso corpo acelerar a desintoxicação. Então, é também uma desintoxicação. Sim, o crudivorismo, ele é uma desintoxicação alimentar. Não só porque ele tem ingredientes de desintoxicação, mas sim porque você deixou de ingerir as coisas que te intoxicam. Fazem mal. Então, é muito mais por esse lado do que pelo fato de grandes fórmulas que a gente tem encontrado aí, grandes fórmulas, né, do crudivorismo, como o suco verde, né, como... Vamos falar do suco verde. Sim, vamos falar. E é justamente essa questão de pegar uma fórmula isolada e transformar ela na princesa do emagrecimento, na princesa da detoxificação, e o correto não é isso. É todo um processo e é todo um conjunto de alimentos, não é um suco. O nosso corpo, ele já tem órgãos que têm a função de desintoxicar. Então, teoricamente, se você não ingerisse esse tanto de toxina, você não precisaria de fazer uma limpeza. Mas não é então, isso que a culpa acontece. é nossa, né? Porque alimenta mal, né? Assim, a gente não tem realmente uma educação, né, alimentar adequada, o hábito. Exatamente, né? mas isso nós adquirimos com a ajuda da indústria. Sim. Né? Sem maldade dos nossos pais, da nossa família. E aí a gente foi adquirindo hábitos super intoxicantes. E aí hoje a gente vê essa necessidade de trabalhar um pouco mais
o que é desintoxicador. E assim, hoje, né, a gente percebe com essa facilidade, principalmente, né, da tecnologia, de chegar tudo muito rápido. Então, assim, tá tudo muito assim, né? Então, então você olha, né, Thaís Bueno tá fazendo desintoxicação. Aí, tipo assim, vira uma febre, né? Não, aí começa aquela telefone sem fio, né? Eu brincava muito quando era criança, né? Então, assim, desintoxicação é o quê? Detox. Detox é o quê? Emagrece. Aí por aí vai, né? O emagrece dentro da detoxificação é apenas uma consequência. Porque o objetivo de quem faz uma limpeza interna, uma detoxificação, o objetivo de quem quer auxiliar o seu organismo a se desintoxicar, não deveria ser emagrecer. Isso é realmente um telefone sem fio. Né? O que tem acontecido com o crudivorismo, com a detoxificação, é um telefone sem fio. O objetivo não deveria ser emagrecer. Entretanto, quando você tira do seu organismo determinadas coisas que estão sujas, né? Quando você vira a sua bolsa e tira a sujeira dela e põe o que é útil, ela vai ficar mais leve. Mais leve, é mais ou menos automaticamente. Isso. É automático. Então, o que acontece? O emagrecer dentro da detoxificação é uma consequência. E tem algo mais, que é emagrecer com saúde, porque você não emagreceu perdendo líquido, você, né, não emagreceu tomando remédio, você não emagreceu comendo alimentos que não têm nutriente, ou você também não escolheu uma dieta só proteica, só... diferente daquilo que o crudivorismo oferece, que é uma variedade de nutrientes. Mas assim, deixando bem claro, né, que a alimentação crua, ela não é uma dieta. Não, né? Ela a alimentação crua não é um estilo de vida. É um estilo de vida. Isso, é o estilo de vida. Então assim, não adianta a pessoa achar que com uma semana, eu vou fazer essa alimentação... E ela vai ficar crudivorista. Não, nem é o nosso objetivo. O objetivo de quem, por exemplo, experimenta uma semana de crudivorista, conhecer, sentir, porque há essa necessidade, né? Para você falar de alguma coisa, você precisa conhecer, você precisa pôr a mão, você precisa falar, para isso vai ser bom ou ruim, você precisa pôr a mão, e você tem ali 5 dias para poder experimentar. Mas o objetivo não é tornar a pessoa crudivorista, fazer com que ela entenda que ela tem conexão com o alimento e que o organismo dela vai agradecer, desintoxicando sim, fazendo com que o organismo trabalhe a desintoxicação, em consequência ela vai acabar emagrecendo. E como que você está sentindo o mercado, né? Assim, você sentiu que realmente tem mercado para isso, as pessoas têm essa carência de querer, né, mudar? Eu sinto que as pessoas são muito curiosas. O telefone sem fio, para umas, é um gancho que traz para elas coisas positivas, porque ela vem no telefone sem fio para emagrecer e acaba descobrindo coisas gostosas, coisas legais, um estilo de vida bacana. E a gente não precisa ser 100% crudivorista. Sim. Né? Você não precisa ser radical em nada na sua vida. A gente tem que duvidar de tudo que é radical demais, né? Então, o que coisas milagrosas, né? Milagrosas, né? Isso é perfeito, isso é o caminho. Tipo assim, isso emagreça em 2 dias. Isso. A gente tem que duvidar de tudo, esse não é o caminho. E o que acontece? Você conhecendo outras coisas, você consegue colocar dentro da sua alimentação alimentos diferentes, variedades de nutrientes, que talvez só comendo cozido você não colocaria, você não conseguiria fazer a ingestão. Aqui em Betim, geralmente você compra onde, quando você precisa de comprar alguma coisa assim para fazer as suas receitinhas ali e tal? Isso. O supermercado que eu utilizo aqui em Betim é o Superluna, e lá eu normalmente compro coisas que são mais difíceis de encontrar, como por exemplo um aspargo, né, um alho poró, que às vezes a gente não encontra em outros lugares, em outros mercados orgânicos. Eu recorro ao Superluna. Então, Superluna tem os produtos que você precisa para uma alimentação viva e crua. Tem algumas coisas interessantes lá. Inclusive, eu trouxe aqui uns pratinhos para exemplificar, né, essa alimentação. Sim, eu tô vendo aqui saudável, que a mesa tá bem recheada de coisas verdes, vermelhas aqui. Bem colorida, bem né? colorida. Que é uma das características de se comer cru. Né? Você mantém muitas das características visuais do alimento. Né? Na cozida, normalmente ela muda de cor, ela muda de formato e de textura. Né? Na alimentação crudivorista não é bem assim que acontece. A gente processa alguns alimentos,
não quimicamente, mas com equipamentos, mas sem perder a textura, sem perder o real sabor do alimento e não tem aditivos. Sim. A única coisa que a gente pode utilizar, por exemplo, é um sal marinho. A gente desidrata os temperos. E o que é isso aqui? Bom, esse aqui é um chucrute, ele é feito no vidro. A tampa não importa muito, mas ele é feito no vidro. É apenas repolho. Repolho. Neste vidrinho tem repolho, alho e cenourinhas para enfeitar, porque a gente acaba colando. Esse cheirinho tá agradável. É muito agradável, muito gostoso. Ele se transforma num chucrute. Também para exemplificar o crudivorismo, nós temos a pizza viva. Esse queijinho aí de macadâmia, tomatinho, alho poró e um chimichurri, que são mixes de temperos, né? Que a gente coloca por cima. Isso daqui já é uma refeição. Dentro desse, para poder enrolar essa abobrinha, a gente também tem um queijinho. Então eles são super saborosos. Isso também é outra alimentação, outro prato. Seria outro prato, né? Gostei. Ali é o feijão tropeiro. Mexerica, laranja. Isso. O feijão tropeiro, ele é um feijãozinho que chama feijão azuki. Ele é germinado, ele não tem nenhum tipo de cozimento. Essa farinha é farinha de mandioca crua, tomate, louro, coco desidratado e temperinhos, né? Salsinha, cebolinha e outros temperinhos, que te dá bem a sensação de estar comendo um feijão, é bem crocante. E ele... Essa questão do germinou, aí eu me recordei agora lá na minha infância, na aula de ciências, que faz, você põe o algodãozinho, põe o feijãozinho, germina e brota. Planta. A germinação que é feita com esses alimentos, nessas sementes, nessas oleaginosas, etc e tal, são feitas com o mesmo processo que a gente aprendeu na escola. A gente não levou aquilo adiante, a gente não se importa muito com aquilo no dia a dia. As experiências, exato, né? Mas aquilo é importantíssimo. E é essa germinação, que significa fazer o grão germinar, fazer com que ele tenha vida, ele está ali dormindo. Ele tem fitatos ali, hormônios que estão deixando o grão dormir, para ele conservar nos tonéis, etc e tal. Se você passa água e faz um processo de germinação, que nada mais é que acrescentar água, cada semente com a sua peculiaridade, entretanto é só acrescentar água. Você está fazendo uma germinação. A partir da germinação a gente tem um broto, depois do broto a gente tem a árvore propriamente dita. A gente trabalha com os germinados em praticamente todos esses pratos aqui. Esse é? Isso daqui é uma pastinha que também passa por um processo de queijo, né, que a gente chama de queijinho. Puro? Ele é comido aqui, por exemplo. Passa Eles são na diferentes, pizza. mas a gente pode passar ele na pizza. A gente pode fazer sashimi, a gente pode fazer sushi, a gente pode comer ele, deixar ele endurecer ao sol, por exemplo, comer como se fosse queijo, né? A gente pode fazer petisco com ele, a gente pode enrolar ele, fazer bolinhas como petisco, lanches, etc. Delícia. E tal. Pode fazer parte de prato e pode comer ele assim como patê, como eu trouxe de sugestão para os crackerzinhos. Então, tudo aqui tem germinado, todos os pratos têm germinados. No caso desse aqui, eu ia comentar com você que foi um dos nossos pratos, que foi nessa semana de detox. Eu utilizei o feijão tropeiro. Mas as pessoas que queiram, né, saber um pouco mais através de você, você tem um espaço? Sim. O que você faz para estar... Sim, eu utilizo apenas as redes sociais. Eu tenho o meu site, www.verdemenu.com.br, no qual ali eu ofereço serviços e produtos. Sim. Né? E Facebook, Instagram, eu não tenho loja física, até porque o trabalho que eu executo hoje, ele é muito mais de consultoria, de palestras. Você dá palestras? Isso. De conversas, de treinamento de pessoal, né, de cozinhas, de consultoria restaurante, do que, propriamente dito, a venda do produto. É possível, faz uma torta, vou fazer, lá no site tem a maioria dos produtos que mais saem, não quer dizer que eu vendo só aqueles, mas o meu trabalho hoje, ele é voltado para a detoxificação, as consultorias e palestras. Então, assim, só para eu me recapitular aqui, né, para ver se realmente eu entendi, e né, nossos internautas também. Eu sei que quando precisarem, tiverem mais dúvidas, né, entrem na rede social da Thaís Bueno ou na Verde Menu, para vocês saberem mais, né, sobre alimentação viva e crua. Não é vegano, é um estilo de vida. Sim. Né? Detox, desintoxicante. Exatamente.
Alimentação viva e crua não é dieta. Não é dieta, é estilo de vida. Né? Ecochef não quer dizer que tenha que ser nutricionista. Exatamente. Né? E vegetariano é quem não consome nada de origem animal. Tá, então assim, deu uma clareada na minha mente, né? Mas realmente achei assim super válido. Eu acho que as perguntas vão surgindo, né? As dúvidas vão surgindo e é o que eu falei no início. Nós estamos com as informações assim muito rápidas e às vezes realmente chegam errado até a gente. Então é muito válido sempre que a gente pode, né, trazer ou conversar com as pessoas entendedoras de determinados assuntos para dar, né, essa esclarecida na mente. Eu agradeço demais essa oportunidade. Agradeço demais estar aqui, pretendo voltar. Volte. Quem sabe a gente não faz os pratos, né, ao vivo, é uma ideia bacana. Uma ideia bacana, porque hoje, né, só pude ficar olhando. E nem vai dar para a equipe toda comer, né? Não vai dar para a equipe toda comer. Enfim, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu estou super disposta a responder todo mundo. Me procura e a gente faz uma orientação individual, ou em conjunto, ou em equipe, ou as pessoas se interessam pela detoxificação na semana. Eu estou super disponível. Viu, gente? Vocês estão vendo que a agenda dela está assim, né? Quase sem espaço nenhum. Então, vocês que queiram, corre atrás, dá uma ligadinha lá, entra na internet, procura a Thaís. E aí, tire suas dúvidas. Márcia, para você não falar que você não comeu nada, que você não experimentou nada, vamos experimentar a pizza? Dá uma mordidinha na pizza, pega ela normal. Pizza viva. Isso. Gente, estarei comendo agora uma pizza viva. Vamos ver. Ó, já provou o peixinho artificial, não né? Mordeu. Não tão viva. Não tão viva, né? Vamos ver que lado aqui que tá mais recheado de tomates, que eu amo, cebola. Não pode... Ai, meu Deus, que suspense, deixa eu esconder. Não pode soltar os cachorros e nem passar debaixo da mesa, porque... Mas pode. Está uma delícia. Muito bom, né? Muito bom. Muito saboroso. Não vou comer tudo porque, né? A equipe senão, é grande. A equipe é grande, eu vou ter que dividir. Senão eles ficam chateados comigo, né? Já tá até me olhando ali com uma carinha assim, tipo, eu quero. Deixa pra mim. Mas aqui, independente dos pratos, vamos fazer o suco verde pra você experimentar? Aqui? Que eu chamo de suco clorofilado. Fazer agora? Vamos fazer agora? Uai, vambora, vamos lá, gente, fazer um suco verde, tomar aquele suquinho, ó. De verdade, o de verdade. Então vamos lá. E enquanto a Thaís prepara os ingredientes para o nosso suco, vamos falar um pouquinho com os nossos patrocinadores. Roda aí, produção! Para manter-se bela e garantir o bem-estar de suas unhas e cabelo, tem em Betim o Salão Socila. O espaço oferece vários pacotes de tratamentos. E o diferencial é que você não precisa marcar horário. Chegando lá, já será atendido. A alimentação é fundamental para nos manter saudáveis e até mesmo amenizar o estresse do dia a dia. Por isso, a dica de hoje é a Clínica Sempre Bela. Lá você encontra tratamentos corporais e faciais. Marque já a sua avaliação. Com que roupa eu vou? Sempre fazemos essa pergunta, né? Na Malices Boutique você resolve esse problema. Lá você encontra com exclusividades roupas e lingeries e uma ampla variedade de acessórios. Vale a pena conferir.
Então, Márcia, vamos fazer agora o suco. Vamos lá. Que eu chamo aqui de clorofilado. E que as pessoas procuram esse suco e acabam encontrando suco verde, suco detox. Mas, na verdade, esse é o suco clorofilado, que é o suco que as pessoas têm que fazer em casa. A base dele é maçã. Aqui tem maçã vermelha. Eu coloquei chuchu, que eu gosto da cremosidade do chuchu. Aqui a gente tem... Pode colocar aqui? Pode. Você que vai fazer, tá? Ah, tá. Vamos pepino, lá. Que é um biosocador, que vai ajudar o liquidificador e dar água. Gente, isso. E o segredo desse suco é sempre ter uma semente germinada. Hoje a gente está utilizando a semente germinada de girassol sem casca. Ok? Tá. Eu acho ela super saborosa, também deixa o suco cremoso. E folhas verdes diversas. O ideal é que você coloque no mínimo 5 tipos de folhas verdes e que elas se variam todos os dias. Ok? Então vamos começar? Vamos lá. Ó. E chegamos ao fim de mais um programa Márcia Werneck Conversa. Quero agradecer a vocês pelo apoio e carinho e continue ligados. Vem novidades por aí. Um beijo.